Estou muito feliz de estar aqui, queridos. Eu quero abrir um texto, quero que você abra ali o seu texto, a palavra de Deus aí, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Quando o Luizão me convidou para estar aqui com vocês, falando sobre o tema do retiro, então eu quero falar com vocês, em nome de Jesus. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero partilhar com vocês 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Quem achou, dê glória a Jesus. Quem não achou, diga aleluia. Acha, como a minha avó dizia assim: acha que tu procura. A minha avó falava o inverso: é procura que tu acha, né? E ela provocava a gente pequenininho, dizia: procura que tu acha, mas ela dizia: acha que tu procura. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, bota a mão no coração e diga assim: papai, fala comigo. Agora bota a mão na cabeça. Abre os olhos do meu entendimento, para que eu possa compreender a tua palavra. E agora diz assim: dá graça para o pastor Glavan, para ser um espelho, para refletir tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero falar hoje, o tema desse retiro é transformado para transformar. E nós acabamos de ler aí esse texto, 1 Coríntios 13, versículo 13. E esse texto fala de 3 virtudes que são totalmente, unicamente responsáveis por toda a transformação que deve ocorrer na nossa vida. Tudo que Deus tem para você, tudo que Deus tem para mim, vai passar por essas 3 virtudes: fé, esperança e amor. Mas o maior destes é o amor. Por que que o amor, ela é a maior de todas as virtudes? Porque o amor não é apenas uma virtude, amor é uma pessoa. Deus é amor. E quando fala que o amor é a maior dessas virtudes, porque essa é uma das virtudes de natureza, e ela fala de origem e destino. Repita comigo: o amor revela a natureza. E quando nós agora, só eu falando, quando nós agora lemos o texto, nós vamos entender que tudo começa em Deus e termina em Deus. Por isso que ela é a maior de todas as virtudes, porque ela é originária, ela traz a origem e aponta para o destino. Tudo começa no amor. A Bíblia diz que lá em João, no capítulo 1, diz assim: a palavra se fez carne, tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por meio da palavra, e a palavra se fez carne. Quem é a palavra? Jesus. Então a fé, que é a primeira virtude que é apontada nesse texto, ela tem a sua origem aonde? Na palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a origem da fé nasce aonde? Da palavra. E a palavra é quem? Jesus. A Bíblia diz que Deus é amor. Hebreus 1:13 diz assim: Ele é a expressa imagem do ser de Deus. Ele quem? Cristo. A palavra é a expressão exata do ser de Deus. A palavra é o amor. O amor é Cristo. E tudo nasce aonde? Em Cristo, na palavra, que é o amor encarnado. Então fala de origem. A fé tem sua origem na palavra de Deus, que é o amor de Deus, que é uma pessoa. Por isso que o amor é uma virtude de natureza, porque ela revela uma pessoa. A nossa fé, ela nasce em Cristo Jesus. Amém? Essas duas, fé e esperança, são 2 virtudes temporais. E a virtude que é permanente, porque Ele é
antes de todas as coisas, que Deus. Então, de onde a fé nasce e para onde ela nos leva? Ela nasce no amor e vai terminar onde? No amor. Ele é o alfa e o ômega. Então, o amor, que é a maior de todas as virtudes, ela é origem e destino. E a fé e a esperança servem de aios. É por onde vai passar todo o power, toda a glória para transformar a sua vida hoje. Porque essas duas virtudes, fé e esperança, são temporais. Estamos juntos aqui? Eu quero trabalhar um pouquinho o teu entendimento, para a gente compreender um pouco aquilo que Deus quer falar comigo e contigo. Fé, a Bíblia diz que é a certeza e convicção daquilo que nós não vemos e daquilo que nós esperamos. Então a fé tem dois pilares: certeza e convicção. Por isso que toda a dúvida denuncia a ausência de fé, porque a dúvida mina os dois pilares que fazem parte do conceito do que é fé. Fé, diga comigo, é certeza e convicção. A dúvida mina a certeza e a convicção. Vou dar um exemplo, e é profético, e é um direcionamento para a vida do Juninho e para a Kátia. Se vocês me convidarem para jantar, entendam que Deus está falando com vocês, e eu responder para vocês: olha, se der eu vou, eu estou dando certeza que eu vou estar lá comendo com vocês? Eu estou trazendo convicção que vou estar lá? Então existe uma expressão chamada se, que indica dúvida, e a dúvida mina os pilares da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que a fé exige de nós uma postura, convicção e certeza. Só existe uma ocasião que você pode colocar na sua oração a expressão se, que não vai indicar dúvida. É quando você está fazendo uma oração de consagração. Senhor, se é da tua vontade. Quando nós nos portamos dessa forma, essa expressão se, ela não está apontando para dúvida. Essa é uma oração de consagração de um ente, de um indivíduo, de uma pessoa que quer agradar a Deus. Por isso que é oração de consagração. Se possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça minha a tua vontade. Então a oração C, muitas vezes, ela só pode ser usada para uma oração de consagração, em que você não sabe qual era a vontade de Deus para a sua vida, e você então coloca essa expressão na sua devoção, na sua oração, que é e revela um coração que quer fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável vontade. Então a fé é certeza e convicção daquilo que não se vê e daquilo que nós esperamos, amém? Então a fé também traz em si a virtude chamada esperança, porque a certeza e convicção do que não vemos e do que esperamos. Então ela traz também um conteúdo, como diz o gaúcho, uma essência de esperança. Ela produz em nós esperança. Porém, ela é temporal. Por que ela é temporal? Ela serve para hoje, a fé, porque a fé vai deixar de existir. Para onde você vai, não vai mais existir fé, porque aquilo que você não via e que você cria, você vai passar a ver. Então não vai mais ser necessário ter fé,
Porque aquilo que nós não víamos, mas nós criamos com todo o nosso coração, nós vamos passar a ver. Então a fé vai deixar de existir. A esperança, aquilo que nós esperávamos, ela vai deixar de existir. Por isso que são duas virtudes temporais. Porque aquilo que você esperava vai se concretizar. Nós que o conhecíamos em parte, agora vamos conhecer e vamos poder tocar o rosto do nosso Jesus. Por isso que agora a fé, a esperança é a virtude que Deus quer usar para transformar você. E quando essa virtude é compartilhada, a virtude de fé, ela vem com o propósito de aniquilar com o nosso velho entendimento. Repita comigo: a fé, ela foi levantada para quebrar o nosso velho entendimento. A Bíblia diz assim: agora, pois, irmãos, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável. Preste bem atenção. O homem natural, ele se move como? De que maneira o homem natural se locomove? De que maneira ele ganha entendimento? Quantos aqui foram em sala de aula? A gente vai lá na sala de aula, a gente vê o professor falando, a gente ouve, e com isso nós ganhamos entendimento. O nosso homem natural se move dessa maneira. A gente vai caminhando, vendo as coisas e ouvindo, e vamos criando um entendimento, um conceito. A Bíblia está dizendo que agora, nós que fomos abraçados pela fé, temos que renovar o entendimento. Agora o homem espiritual não se move mais, não se define mais, não se conceitua mais pelo que vê, nem pelo que homem, porque essa é a maneira do velho homem ganhar entendimento. Como é que agora nós ganhamos entendimento? Pelo que nós cremos. E qual é a vasilha que Deus usa? A nossa fé. E a fé você não vê, você não ouve, mas você crê. Então nós temos que caminhar para poder entrarmos na sala da nossa promessa, naquilo que Deus tem para mim, para você, na vontade boa, perfeita e agradável. Deus compartilha uma virtude que tem origem no amor, na pessoa de Cristo, na palavra, a fé. Todos nós que ouvimos a pregação, imediatamente recebemos em nosso coração fé. E essa fé agora nos dá condições para romper com o nosso entendimento, transformá-lo mais, transformar o nosso entendimento, para que a gente possa entrar naquilo que Deus tem para a nossa vida. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estamos juntos até aqui? Então eu quero que você entregue nesses dias o que você tem de melhor, eu quero que você rejeite todo o entendimento, todo o conceito que você adquiriu na sua caminhada, fruto daquilo que você viu e daquilo que você, e apresente para Deus a vasilha de fé. Pastor Luiz falou aqui que esses dias serão dias de transformação. Para isso Deus traz para nós essa virtude que serve para que nós alcancemos aquilo que Deus tem para nós. E para que nós alcancemos o que Ele tem para nós, eu não me porto mais por aquilo que eu vi, por aquilo que eu ouvi, até mesmo a respeito de mim mesmo, até mesmo o que eu penso de mim mesmo. Agora eu vou me locomover
me mover a respeito daquilo que a Bíblia diz que eu sou. A partir daí, nós vamos apresentar a vasilha de fé. E quando nós embarcamos, quando nós recebemos da parte do papai essa dispensação, nós entramos num mundo, num universo chamado sobrenatural. Sem a vasilha de fé, nós não entramos no sobrenatural. Eu vou fazer um exemplo aqui, porque é difícil eu pegar o primeiro dia de retiro, é porque a roda, você tem que fazer uma força para a roda entrar. No segundo dia a roda já começou a andar. Eu recebi o desafio de pegar o início aqui, de fazer essa roda andar. Mas eu quero fazer o seguinte assim, ó. Esse lado aqui que está bonito, vocês vão ser Deus, ok? Então vocês representam o divino, Deus, até porque o Espírito de Deus está em vocês e nós fazemos parte do corpo de Cristo, amém? Então vocês são Deus, e essa via aqui, ó, é a via que Deus se move. Então vocês, olha só, vamos pensar aqui, deixa eu fazer aqui um exemplo. Vocês tudo de pé, aqui de pé, de pé, de pé, todo esse banco aqui de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Glória a Deus, tá? Vocês de pé. Vocês dessa fileira aqui de pé. Ó, presta bem atenção, toda essa fileira aqui de pé. Vocês vão ser a via, a estrada. Vocês vão ser uma via e a estrada. Vocês aqui são Deus. Vocês aqui são o homem, ok? A criação de Deus. Estamos juntos? Essa é a via que o homem anda. Essa é a via que Deus aqui transita. Estamos juntos? A Bíblia diz assim, ó. O que é impossível para o homem é. Então a via, amém, meus irmãos? Amém, corpo de Cristo? A via que Deus anda, a via que Deus transita, é no universo das possibilidades, porque para Ele tudo. Então qual é a via que Deus anda? No universo, na rodovia, na via das possibilidades. Bom, temos um problema, porque Deus fez o homem, e Deus tinha o que é impossível. Então agora Deus está dizendo que vocês, homens, circulam numa outra via. A via das Por que você não ficou de pé? Eu quero tu de pé, tá? Estou mexendo com ela. Essa é a Valesca, para quem não conhece, a esposa do pastor Leandro. Uma salva de palmas. A via que os homens andam, amém, homens? Coisa linda, meu. Olha só. Aí Deus pega e cria uma virtude que é temporal, porque ela vai acabar, que é a fé. E aí Deus faz isso aqui, ó. Dá as mãos, vocês dois aqui. Dá as mãos. Vem mais para frente que eu vou fazer uma. Conecta com ele. Conecta com ela. Ele dá. Ele coloca a fé. Agora a Bíblia diz assim: tudo é possível ao. Aí ele pega o homem, vem cá. Agora ele traz o homem para andar no universo das possibilidades. O que era impossível agora se tornou, porque ele nos deu o quê? A fé. Então nós agora temos acesso na via onde Deus
E aqui nós acionamos o quê? Sobrenatural. Pode sentar. Estamos juntos? Pode aplaudir? Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu uma vez peguei um rapaz que estava com o pai com câncer, desenganado. O Luizão lembra, o João. E ele recebeu a notícia: oh, teu pai tem câncer, está desenganado. Aí ele ficou muito mal, esse filho. E eu chamei ele: cara, deixa eu te dizer uma coisa, não mata o teu pai antes do tempo. Existe um tempo determinado. Entrega para o teu pai o que você tem de melhor, que é a sua fé. Apresentem para Deus o que vocês têm de melhor, a fé que todos nós temos. Deus distribuiu fé a todos nós. Eu estou falando agora, pregando a palavra de Deus. O que está acontecendo? Deus está produzindo fé. E a fé é a vasilha que me lança nesse universo das possibilidades. Eu passo a transitar aonde Deus transita. É um desafio para nós, porque muitas vezes o nosso coração, o nosso velho homem se agarra na velha forma de pensar. E quando nós nos agarramos nessa velha forma de pensar, nós muitas vezes criamos conceitos, definimos pessoas e entramos num caminho de impossibilidades. Somente com esta virtude nós entramos na via aonde Deus transita. Por isso que nós temos que mudar o nosso entendimento. Amém? Se Deus falou, está, acabou. Simples assim. Quem foi que falou? Papai. A Bíblia diz que Ele vela sobre sua palavra para e se Ele falou, tá? Acabou. Isso é difícil. Muitas vezes há uma luta com o nosso homem interior com o exterior. O exterior se corrompe, o interior se renova, porque o interior, esse homem espiritual que Deus colocou dentro de nós, ele transita por fé. Ele olha, ele ouve, ele vê, mas ele não se move por aquilo que está vendo, por tudo que está ao seu redor, tudo que está gritando e dizendo. Ele olha e ele crê. Quando nós somos seduzidos por aquilo que vemos e por aquilo que ouvimos, nós não entramos naquilo que Deus tem para nós. Qual foi o único povo que recebeu uma terra de herança na Bíblia, no Velho Testamento? Israel. O que ele disse? Vou te dar uma terra que emana leite e mel. Deus falou? Falou. Falou, está falando? Mas olha só, quando eles vão espiar a terra, já tinha gente morando lá. Então a realidade diz para eles o seguinte: olha, muito embora Deus disse que nos deu uma terra, já tem gente morando lá, essa terra não é nossa. Já tinha gente lá. E aí o que eles começaram a criar conceitos em cima do que viram? E os caras são gigantes, cidades fortificadas, e nós somos o quê? Bicho grilo, gafanhoto. O que aconteceu com eles? Entraram na terra ou não entraram? Não entraram, porque eles ficaram transitando no universo das impossibilidades, que é construído em cima do que vemos e do que ouvimos. Eu já falei aqui uma vez para o meu pai. Eu pregava para o meu pai o evangelho e não dava nenhum resultado. Meu pai era ateu
não acreditava em Deus. Ele disse para mim assim: eu nunca vou entrar na igreja porque tu vai ficar feliz. Pá, o capeta entrou uma seta do inferno, ainda fiquei magoado com ele. E como ele se dizia ateu, toda a motivação da minha pregação era em cima do que eu estava vendo e o que eu estava vendo e ouvindo dizia que meu pai não era, que ele não cria. Então era necessário que eu pregasse para ele. A minha pregação estava em cima do que eu estava vendo. É tudo menos fé. Porque a palavra de Deus diz para mim: você tem que se apossar, ela é divinamente inspirada. Quando Deus salva uma pessoa, Ele quer salvar uma casa, uma família. Crê e tu e tua casa. Eu me agarrei nisso. Só que não tinha nenhum resultado, porque eu estava pregando em cima de um velho entendimento. Eu olhava para o meu pai e eu dizia para dentro de mim: meu pai não é crente, precisa de salvação. Só que quando eu mudei isso, quando eu passei a pregar para o meu pai, não como se ele não fosse, mas como se ele fosse e não sabia ainda. Ele é e não sabe. Eu mudei a minha pregação para o meu pai. E sabe como é que meu pai, eu já contei isso aqui, e já contei para muitos da igreja lá, sabe como é que meu pai se converteu? O início do movimento do meu pai foi vendo Silvio Santos, um cara pregando sobre cirurgia no espaço, e ele se tapou de nojo e disse: hoje eu vou no culto com meu filho. O único cara na face da terra que eu conheço que resolveu ir na igreja vendo um espírita fazendo cirurgia pelo espaço. Quando ele disse vamos, só que meu pai, eu tive que ter fé. O meu pai era muito violento. Meu pai era um animal grosso. Ele parou uma invasão junto com a brigada militar, que ele andava sempre de terno. Ele pegou um cara que quis pular e queria invadir, ele botou junto, e junto com a brigada militar ele boxeou, impediu, lutando junto ao lado da brigada militar, com toda a invasão da torcida colorada querendo vir. Tu imagina o desespero para nós ir no jogo de futebol com meu pai, era horrível. Às vezes o brigadiano estava assim, ficava na frente, ele dizia: tu só pode ter, o teu pai só pode ser espelheiro, teu pai deve fazer vidro, alguma coisa, porque para mim enxergar através de ti, como é que eu vou enxergar? E começava a discutir com a brigada. Só que como ele estava de terno, os caras achavam que ele era porque qual é o cara que vai de terno no estádio? Isso é uma autoridade. Só que eu era filho, era um terror para nós. Então ele era muito violento. Ele era viciado em Pepsi Cola. Então se ele chega ali, aqui na tua cantina, e vê Coca-Cola, e tu disser para ele que não tem Pepsi, ele tem que fechar. E aí isso aqui é uma porcaria, isso aqui é de quinta. E aí era um terror para nós. Então ia almoçar em jogo de futebol com meu pai, era um terror. E ele era um cabupe de forte, em cima, altão. Meu pai resolveu ir no culto. Eu disse: tá bom. Levei ele no Isaías Figueiró, numa tenda do lado do Tumeleiro, onde é a Cassol, lá em Porto Alegre. Aí ele chegou para mim e viu as pessoas caindo. Isso aqui é tudo sem vergonha, esse cara é um cafajeste, isso é tudo é pago, eu vou fazer a festa, ó, tu vai ver. Eu digo: então vai, eu vou lá, então vamos mutuar isso sem vergonha. E foi para a oração. E eu disse: pai, me dá fé, guarda o Isaías, livra ele, Senhor. E ele está de terninho, de mão fechada. Eu conheci ele de mão fechada, e eu orando, porque eu me senti culpado. E ele foi, chegou lá, pá, caiu, levantou, aceitou Jesus e veio com as pernas todas bamba. Eu digo: e aí, machão? Tudo é falcatrua aqui, machão. Batizei meu pai, ele se converteu. Porque Deus, o que Deus falou,
Está falado. Mas a gente entra às vezes em conflito. Eu tenho lutas muitas vezes com o meu velho homem. Nós temos filhos. Qual é o calcanhar de Aquiles nosso? Muitas vezes nossos filhos. A crise que os nossos filhos passam. Mas nós temos que trazer a memória que nos pode dar esperança. O Senhor falou que os nossos filhos são herança do Senhor. E o que Ele falou está. Se a herança é dEle, é propriedade dEle. Eu estou falando bem alto porque eu tenho um homem exterior que se corrompe, mas um interior que se renova. E eu quero entregar para mim mesmo o que eu tenho de a minha. Então, meu irmão, nesses dias, entregue o que você tem de melhor, a sua fé. Não deixe que nada roube você desse lugar, dessa via, que nada tire você dessa via. Diga comigo assim: se Ele falou, está falado. Eis que tudo se fez novo. Nova criatura. Tem um louvor, nova criatura, não me lembro mais. Você é nova criatura. É isso aí, como é que é? O velho homem já morreu. É isso aí. É isso aí, minhas guerreiras. Nova criatura. Tudo foi feito novo. Às vezes, tu imagina assim. Por isso que eu digo para você, você tem que mudar o seu entendimento. E essa virtude, fé e esperança, é por dia que se chama hoje. Porque a fé nos lança nos braços da esperança. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, de bem, não de mal, para que vocês tenham esperança e um futuro. A esperança, essa esperança que a Bíblia fala, deixa eu chamar, vem cá, Vinícius, aqui, eu vou fazer aqui, a outra vez não tinha foto minha ali, estou curado. A esperança que está, fica aqui que eu vou te dar um. A esperança que fala aí, não é esperança de esperar, porque a esperança de esperar, ela é passiva, e o teu Deus é verbo, é movimento, amém? Então essa esperança aí é esperança de esperançar. E a esperança de esperançar é isso aqui, ó. Ela nos pode sentar, ela nos empurra. Eu estava louco para fazer isso. Dá com 2 pés nos peitos dele. Vingança, Luizão. Porque esse cara roubou a ovelha de vocês, viu? Ele roubou uma ovelha de vocês aqui. O Ellen, que a esposa dele era membro da igreja Brasa de Torres, e me envolveu ainda. A esperança de esperançar é aquela que me empurra em direção ao alvo, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Então essa esperança, a fé, ela nos lança nos braços da esperança, e quando nós somos renovados na esperança, nós caminhamos em direção ao alvo. Por isso que eu quero estimular você a não mais se definir por aquilo que te dizem, por aquilo que te falam, ou até mesmo por aquilo que você pensa a respeito de você mesmo, mas que você se defina pelo que a palavra de Deus diz quem você é. É isso, é simples assim. Então que Deus possa transformar o nosso entendimento,
para que nós possamos entrar através dessa virtude, fé, naquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Amém? Quantos aqui têm filhos não crentes? Levante a mão. Quem foi que disse para vocês? Quem foi que disse que eles não são? Quem foi que disse? Porque vocês estão vendo um comportamento que diverge do de vocês? Porque vocês estão ouvindo ele falar coisas que divergem de você? Esse conceito que você tem a respeito do seu filho é tudo menos porque está no velho homem. Mas quem foi que falou que os filhos são herança? Quem foi que falou? Agora eu pergunto, qual é o conceito que norteia a sua vida? Aquele que você ouve e vê a respeito dos seus próprios filhos, daquilo que eles fazem? Ou você os conceitua por aquilo que Deus falou? Vou perguntar, quantos filhos não crentes tem aqui? Entenderam? Fé é a virtude que Deus colocou para nós, por dia que se chama hoje, porque amanhã o que nós conhecemos em parte, nós vamos conhecer por inteiro. É difícil, ficamos angustiados, porém não derrotados, não desanimados, mas procuro trazer à memória o que me dá esperança. Por isso que a fé, ela rompe com esse pensamento carnal humano e nos coloca debaixo de uma outra dispensação. Mas às vezes nós insistimos em permanecer com os nossos bezerros, fruto de um entendimento totalmente natural. Mas o Deus que tu serve age de forma sobrenatural. E a Bíblia diz: há porventura alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Certamente que não. O Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. E o que sustenta a minha e a sua vida é a palavra de Deus. Nos momentos mais difíceis, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Nos momentos mais difíceis, quando a minha filha passou pelo sofrimento de ter sido rejeitada, 4 meses de casada, o marido devolveu ela depois de 4 meses, me devolveu, já estava em adultério há 2 meses com uma outra menina recém-casada. Ela chegou, quase morreu a minha filha. Mas, porém, contudo, a palavra de Deus nos sustentou. Eu dizia para ela: não sobreveio carga maior do que podemos suportar. E quando eu falava para ela, eu não falava apenas para ela, eu falava: não sobreveio carga. Tudo isso, todo o entendimento dessa situação, tudo aquilo que eu estava recebendo, estava dizendo para mim: acabou, sua filha está morta. Minha esposa disse para mim: eu morri, eu queria que você tivesse adulterado. E eu ouvindo e vendo tudo aquilo, eu gritava dentro de mim: não sobreveio carga maior do que podemos suportar. Aquilo serviu de alicerce para alimentar meu homem espiritual, até que o dia que ela entra no meu quarto, aos berros, gritando: para! Não fala para mim que essa palavra, não quero mais ouvir essa palavra. Eu disse para ela: vou morrer te dizendo, não sobreveio carga maior. Isso tirou ela e me tirou
da depressão, da autocomiseração, da autopiedade, e me fez permanecer firme de maneira sobrenatural. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Puxei no tom certo, que espetáculo. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. acabou, vai falando, vai cantando. Ouve o meu clamor, Deus do impossível. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Diga assim: eu tenho fé e eu posso transitar no universo das possibilidades, porque eu creio na palavra de Deus, mesmo quando tudo diz que não. Aleluia. Acabou, não precisamos de mais nada. A fé, ela é o agente que carrega a virtude de nós podermos encarnar. Preste bem atenção, repita comigo: a fé é a virtude, o agente que carrega o poder de encarnar todas as verdades espirituais contidas na palavra de Deus. Como é que você vai? Preste bem atenção. Toda a palavra, ela caminha num sentido. O Deus que é Espírito, ele se torna visível, ele encarna. Então ele sai, Deus que é Espírito, ele encarna e ele agora se torna visível. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Agora Deus se torna visível, palpável, tangível. Qual é o curso que a fé vem? Porque a fé tem origem nele, no Deus visível, Cristo. A fé vem com ela caminha nesse curso, nesse sentido de encarnar todas as promessas. A Bíblia é o único livro que você vai ler, Deus vai falar contigo e você vai ter o privilégio de encarnar, de viver o que você está lendo. Qual é o agente que vai encarnar? A fé. Por isso, te agarra nessa virtude que está. Não diga que você não tem fé, porque a Bíblia diz que a fé vem. Alguém está ouvindo aqui? Nós estamos pregando o quê? E o que está sendo gerado? Quem é que falou que diz? Quem é que falou que diz que a fé vem pelo ouvir? Deus. Se Ele falou, está falado? Então você tem, ainda que seja de um tamanho de um grão de mostarda, foi suficiente para levantar Jesus da barca, para que o barco não afundasse. Então você tem fé. Pastor Luiz, vem cá, vem pessoal do louvor. Eu quero orar com vocês aqui, porque eu quero atacar alguns conceitos que você tem e que traem e roubam
e contrariam aquilo que Deus falou a respeito. Falei aqui dos filhos, não são crentes, muita gente levantou a mão. Creia na palavra de Deus. O marido, a esposa não é crente, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa crente, e os filhos que seriam impuros são santos. Uma mulher se converte, o marido incrédulo é santo, e os filhos que seriam impuros são santos. Está lá. A casa toda é alcançada pela graça de Deus. Seus filhos são herança do Senhor. Fiel é o que prometeu. Agora a pergunta é: o que está contrariando? Que conceito você está agasalhando que é contraditório àquilo que Deus falou para você? O que está pegando? Que leitura que você está fazendo, que ela traz para você uma ideia, um conceito? Você precisa rejeitar isso e declarar em cima dessa mentira o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus a respeito disso, ela diz o seguinte: se a ansiedade, não andeis ansiosos. Se é o medo, o perfeito amor lança fora todo medo. Opressão, tormento, angústia, Ele é socorro presente na hora da angústia. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando fala de socorro, não existe coisa melhor. Teve quem viu aquele filme do avião que caiu nos Andes? Lá nos Andes, lá. Lembra aquele filme que deu? Foi nos Andes, né? Lembra? A história é linda, apesar de ser dos sobreviventes, né? Foi um caos. Mas quem viu o filme, quando eles veem o socorro, o helicóptero, acabou toda a angústia, porque o socorro se tornou visível. Quando você está numa situação de perigo e você clama por socorro, e o socorro vem, aquilo traz uma sensação de alívio. Ele é o socorro presente na hora da angústia. Ele está aqui. Não acabou. O barco não vai afundar. Ele está no barco. Às vezes ele brinca com a gente. No meio da tempestade, ele naquele barquinho, ele está é para mexer com a gente. E aí o conceito daqueles pescadores qual foi? Os homens que sabiam trabalhar e fazer a leitura do mar. Pescador sabe, tem algum pescador aí? Eu sou pescador. O pescador sabe quando o mar está para peixe, ele sabe fazer a leitura do mar. O vento é aqui. Qual é o conceito que eles fizeram? Nós somos assim às vezes. Nós nos movemos por esse conceito que contraria. Eles esqueceram que dentro daquele barco estava o Senhor dos senhores. Por meio dele foi feito todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele estava na barca, por mais que estivessem dormindo, que ele estivesse dormindo. Mas ele se levanta, ele diz assim: homens mas a pequena fé deles foi suficiente para despertar
o nosso Senhor. O que Deus precisa é que você apresente, ainda que seja pequenininho, little, pequenininho, é suficiente. O barco não vai afundar, não acabou. A boa obra que eu começo, eu termino. Fiel é o que te chamou. Eu cuido dos pássaros, eu visto os lírios. Quanto mais a você que é meu filho, da tua casa cuido eu. Teus filhos são minha herança. Amém. E não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Eu ouvi um conceito de fidelidade que mudou a minha vida. Deus não é fiel a você. Preste bem atenção. Deus não é fiel a você. Deus é fiel a si mesmo. Eu ouvi isso de um engenheiro. Na engenharia tem instrumentos chamados instrumentos fiéis. A régua é um instrumento fiel, porque você pode botar ela de qualquer jeito e ela vai conservar o padrão de medida. O prumo é um instrumento fiel. E ele é fiel a si mesmo. Por quê? Porque se o prumo fosse fiel à parede, quando a parede estivesse torta, ele ficaria. Mas como ele não é fiel à parede, ele é fiel a si mesmo, mesmo a parede estando torta, ele permanece no prumo. Por isso que está escrito, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Fiel é o que te prometeu. E se você sair do trilho, e se você entortar, ele vai continuar aqui, sendo a referência. Por isso que se Deus fosse fiel a você, e você desviasse ou entortasse, ele ficaria torto. Mas como ele é fiel a si mesmo, ainda que você seja infiel, ele permanece. Quem foi que te prometeu? Quem foi que disse que ia completar a obra? Quem foi que disse que ia te sustentar? Quem foi que te trouxe até aqui? Quantos perrengues, quantas lutas. A Bíblia diz assim: procuro trazer à memória o que me pode dar. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor o livra. Vamos ficar de pé. Não pensa que eu falo como alguém que está no desafio de alcançar. Às vezes sou tentado, às vezes me abato, e eu digo assim: Senhor, me perdoa por tamanha fraqueza, por não confiar. Eu tenho um amigo meu, e ele era dono, uma amiga minha, ela era dona de um ônibus. Ela é faxineira, ela comprou um ônibus. Uma faxineira comprou um ônibus e botou uma empresa de turismo. E o ônibus pegou fogo. A única coisa que saiu daquele ônibus de dentro, sem estar queimado, foi a mina. E
E ela veio falar comigo, ela disse assim: pastor, eu quero confessar o meu pecado, porque eu me constrangi. Por que que eu chorei quando aquele ônibus pegou fogo? Parece que eu esqueci de onde Deus me tirou e no que Ele me transformou. Ele me deu, Ele me tirou, porque a minha vida está nas mãos dEle. Ela foi me pedir perdão, confessar, porque ela ficou triste de ter visto o ônibus pegar fogo e ficar triste. Parece que às vezes nós somos assim, esquecemos de tudo que Deus fez e faz e nos abatemos, mas graças a Deus, porque temos um fiel advogado, um sumo sacerdote que se compadece, porque ele sofreu as mesmas fraquezas e ele está aqui hoje. Vamos adorar a Deus.